E a nutrição funcional? Ela entra como aí dessa forma? Como é que a gente pode definir a alimentação funcional? Uma ciência interativa e profunda, com fundamentos científicos que visa os aspectos bioquímicos individuais, montando intervenções para promover o equilíbrio fisiológico e bioquímico do organismo. Sua aplicação clínica busca os sistemas de base do funcionamento do corpo humano através de sinais e sintomas que fornecem as ferramentas para que o organismo expresse o estado de saúde, carência e excesso de nutrientes. Quando o cliente, o paciente, ele vê lá nutricionista funcional, então às vezes ele acha que é mágica, ele acha que é um nutricionista novo, é um nutricionista que vai utilizar algum método mirabolante diferente, mas não é nada disso, né? A gente trabalha com a nutrição de uma forma mais específica, com a nutrição funcional de uma forma mais específica do alimento. Então eu rebusco ali o máximo possível dos benefícios daquele alimento. Trabalho principalmente em cima de sinais e sintomas do paciente. E ainda na nutrição funcional, a gente precisa ter uma sistemática do atendimento em nutrição clínica funcional. Precisamos ter uma compreensão do processo da nutrição funcional para, a partir daí, observar a adesão do paciente ao tratamento que desejamos aplicar, conhecendo então a sua motivação, ou seja, o motivo que vai levar ele à ação. E aí encaminhar a resolução, a recuperação e, obviamente, a melhora do quadro clínico, como desejo. De acordo com o que ele deseja, nós vamos encaminhar para o objetivo da nutrição funcional. Então, o que é que eu quero ali naquele momento? É o equilíbrio do organismo? É oferecer nutrientes apenas? É o bem-estar geral? É a individualidade bioquímica? A nutrição funcional, ela tem esses objetivos aqui principais. Eu preciso ter um equilíbrio do organismo como um todo. Eu preciso ver o paciente como um todo. Não é apenas uma diarreia que o paciente está apresentando que eu vou tratar. Não é apenas uma dor de cabeça que o paciente está apresentando que eu vou tratar. Eu preciso entender o paciente como um todo. Eu preciso ver os nutrientes que vão ser necessários naquele momento ser utilizados. Para, dessa forma, oferecer ao meu cliente o bem-estar de uma forma geral. E, claro, que sempre visando a individualidade bioquímica, que a gente vai falar muito ainda sobre isso. Temos a nutrição tradicional, que é o que a gente vê comumente nos consultórios clínicos, e a nutrição funcional. Na nutrição funcional, a gente consegue ter uma conduta um pouco diferenciada. A gente vai trabalhar com a individualidade bioquímica. A gente vai trabalhar com a individualidade do indivíduo. Cada um tem sua necessidade. Nós sabemos disso. E precisamos passar isso para eles. Então, a gente fala aqui da forma que a gente vai passar para o paciente. Você, meu paciente, tem uma individualidade bioquímica. Você tem uma necessidade que a pessoa que está lá na revista não tem. Precisamos ter um tratamento centrado no paciente. Então, não adianta eu ter uma conduta alimentar para todos os pacientes. Eu preciso centrar o meu tratamento de acordo com a necessidade dele, para ele. A anamnese funcional, ela tem sinais, precisa ter aplicação de sinais e sintomas. A gente precisa ver naquele paciente ali quais são os sinais que eles estão apresentando. Quais são os sintomas que eles estão apresentando e de qual forma que a gente vai ter interação com a mudança desse paciente. Identificação de uma possível alergia alimentar. A nutrição funcional se baseia muito nisso. Se o paciente está com alguma alergia, se ele está com alguma inflamação, ele vai ter dificuldade de emagrecimento. Então é possível e é preciso identificar a alergia alimentar daquele paciente. Interconexões dos desequilíbrios nutricionais. Vamos ver aqui, eu vou disponibilizar para vocês a tabela de desequilíbrios nutricionais. Então, se a unha do paciente não está legal, se a unha do paciente não está forte, se as unhas estão quebradiças, se estão frágeis, qual a relação que tem com os nutrientes disso? O que é que eu já posso passar para ele de antemão? Equilíbrio nutricional e biodisponibilidade dos nutrientes. Equilíbrio, o tempo todo a gente está falando sobre isso. É preciso ter equilíbrio, é preciso saber que tal momento é o momento de comer tal alimento, tal momento é o momento de comer outro tipo de alimento. E a biodisponibilidade, o que é que aquele alimento, aquele alimento vai me trazer de nutriente?
como é que vai ser aplicado aquele alimento na minha vida, na minha patologia, no que eu quero prevenir. A manutenção da integridade intestinal. Vamos ver que o intestino é nosso segundo cérebro. É preciso a gente cuidar do intestino. É preciso deixar o intestino sempre íntegro. É a primeira coisa que a gente tem que ver naquele indivíduo. Uma das principais coisas. Identificação e tratamento das causas e sintomas relatados. Identificar de acordo com os sinais, identificar de acordo com os sintomas e a partir dali eu ver qual vai ser o tratamento e qual vai ser a causa que os alimentos eles vão estar relacionados com o que eu vou estar ofertando. Utilização dos alimentos funcionais. Para que eu vou utilizar esse alimento? Com que função eu vou utilizar esse alimento? Principalmente os alimentos funcionais. Então, a gente vai estar passando, eu estou te passando, paciente, tal alimento com tal intenção. Ele precisa ter esse conhecimento para que ele não fale assim, eu não tenho hoje, eu não vou no mercado comprar porque isso é bobagem. É preciso a gente passar para o paciente a importância do que ele está consumindo no plano alimentar. Interrelações metabólicas. A teia da nutrição funcional é algo que utilizamos como base na nutrição funcional. Essa teia nos norteia muito e vocês vão ter contato com a imagem aqui, com a teia, para que vocês tenham uma noção melhor. Equilíbrio físico, mental e emocional. Principalmente para ter relação com qualidade de vida. Muitas pessoas chegam no consultório e falam, eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Não sabe responder. Eu quero ter saúde, quero ter um bem-estar, quero ter qualidade de vida. E a gente sabe que qualidade de vida é um equilíbrio entre o físico, mental e emocional. Por isso que a gente fala que a nutrição funcional tem uma conduta diferenciada. A gente vai dar uma atenção redobrada àquele paciente, que é importante. A gente precisa tratar cada pessoa como única, geneticamente e bioquimicamente única. Desenvolver tratamentos personalizados, obtendo respostas rápidas e duradouras. A palavra de ordem é sinergia, é ação, esforço simultâneo, onde tudo acontece com cooperação, com coesão. Nosso corpo precisa estar trabalhando dessa forma. Uma coisa precisa estar relacionada à outra, e isso é importante. Aqui é um exemplo de sinergia. Então, a gente tem aqui como base todos os sistemas do corpo, integram e estão relacionados. Bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, emocionalmente falando e cognitivamente falando. A junção dessa sinergia toda dá um equilíbrio individual, né? Dá um equilíbrio para o indivíduo de uma forma boa, de uma forma interessante. Por isso que é importante a gente passar isso para ele. Então, aqui a gente consegue ver em uma teia as bases do processo de saúde e doença. Tudo tem relação uma coisa com a outra. Para que haja funcionamento gastrointestinal bom, eu preciso trabalhar com a detoxificação. Eu preciso observar o estresse oxidativo que está acontecendo naquele paciente. Eu preciso dar uma olhada nas funções endócrinas, o estado imune, a inflamação, o estado nutricional. Uma coisa sempre vai correlacionar com a outra. Nada está sozinho. Não adianta eu me preocupar apenas com a função gastrointestinal e não me preocupar com a inflamação, com a detoxificação, com o estado nutricional. É preciso um conjunto, é preciso um todo. E entrando um pouco aqui na origem da nutrição funcional, a gente consegue visualizar que Tito Lucrécio Caro já falava de individualidade bioquímica como, né? Ele dizia alimentos que para alguns são remédios e para outros amargo veneno. Isso aqui já consegue me direcionar a alguma individualidade bioquímica. Isso aqui já me diz que para alguns tal alimento pode ser remédio, mas para outros tal alimento pode ser veneno. Principalmente quando a gente fala de quantidade. Tal quantidade para uma pessoa pode ser remédio, para outra pessoa pode ser veneno. E nosso Hipócrates, né, nosso querido Hipócrates, ele já afirmava que as doenças originavam da natureza e por ela poderia ser curada através de um equilíbrio com o meio ambiente, alimentos ingeridos e paz de espírito.
Então, a gente já viu, né, há pouco a frase de Hipócrates, que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, a gente tem uma relação muito grande com a origem da nutrição funcional. No Brasil, foi introduzida em 1999, com o objetivo de abordar, prevenir, tratar algumas desordens crônicas complexas por meio da detecção e correção dos desequilíbrios orgânicos. Então, podemos ver o quê? Que a nutrição funcional é algo recente, 1999, né? 18 anos apenas, que a gente consegue utilizar de uma forma mais criteriosa a nutrição. De uma forma que a gente consegue abordar, prevenir e tratar as desordens de uma forma geral do organismo, né? Do indivíduo como um todo. E de lá para cá, a gente consegue ver a nutrição funcional sendo aplicada de uma forma mais intensa, né? Reportagens, matérias saindo na internet, na televisão. Então aqui, por exemplo, com a promessa de ir além do emagrecimento, nutrição funcional ganha adeptos no Brasil. Nutrição funcional ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Então são matérias que são publicadas sempre na internet. Dr. Gabriel de Carvalho, nutricionista, farmacêutico, né? Introdutor da nutrição funcional no Brasil, lá em 1999, como eu falei para vocês. Além dele ser presidente de honra do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional. Então, esse mestre, ele consegue falar pra gente, ele traz pra gente que a nutrição funcional é uma ciência que focaliza nos aspectos bioquimicamente únicos de cada indivíduo, aplicando intervenções individualizadas para restaurar o equilíbrio fisiológico e estrutural. Tem ênfase na pesquisa e sua aplicação clínica busca equilibrar os sistemas de base do funcionamento do corpo humano, para assim restaurar a saúde e promover um estado de vitalidade positivo. Então, Gabriel, né, assim, a gente olha para Gabriel e vê que é um rapaz novo. E ele foi que trouxe, né, junto com outras pessoas, a nutrição funcional para o Brasil em 1999. Eu tive a honra e o prazer de participar do Congresso de Nutrição Funcional em São Paulo e ouvir, né, e presenciar palestras de Gabriel. Tive a oportunidade de tirar foto, essa sou eu com o Gabriel. Tive a oportunidade de tirar foto e trocar conhecimentos com esse mestre. E a doutora Valéria Pascoal é uma nutricionista, mestre na área de nutrição e pediatria, é editora de vários livros e ela é fundadora da VP, que é uma pós-graduação, né? Valéria Pascoal. Ela é proprietária, dona e docente dos cursos de pós-graduação e extensão. Então, Valéria Pascoal, Gabriel faz parte, né, da pós-graduação de Valéria Pascoal. Ela tem um conhecimento muito grande, desde o início ela vem acompanhando a nutrição funcional. E então a gente consegue observar de alguns princípios básicos, né, que foram citados aqui nesses slides, e ainda por Gabriel Carvalho, né, que ele traz pra gente esses princípios da individualidade bioquímica, do tratamento centrado no paciente, do equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de nutrientes, a inter-relação inteira de fatores fisiológicos e a saúde como vitalidade positiva. São princípios que a gente precisa ter relação com a alimentação, com a nutrição funcional e o indivíduo como um todo. E aí a gente falando sobre cada ponto dos princípios básicos, a gente visualiza a individualidade bioquímica, um conjunto único de fatores genéticos de um indivíduo que controla seu metabolismo, suas necessidades nutricionais e suas sensibilidades ambientais. Essa individualidade bioquímica vai nortear a terapia, onde a relação nutricionista-paciente é essencial e determinante para detectar e atuar efetivamente nos processos que estão desequilibrando o paciente em questão. Então, quando eu falo individualidade bioquímica, é exatamente isso aí. A gente tratar o indivíduo como alguém individual, como apenas ele tem aquela necessidade, né? Eu não posso pegar o meu paciente anterior, né, que entrou no consultório agora há pouco, e ter o mesmo plano alimentar e ter a mesma dieta do meu paciente atual. Cada um tem sua individualidade, cada um tem a sua necessidade bioquímica, e a gente, na nutrição funcional, preza muito isso. A gente preza que cada indivíduo ele tem a sua limitação, tem a sua necessidade.
2. Tratamento centrado no paciente. Então, é direcionado ao paciente e não à doença, que é o oposto da medicina tradicional, né? O que é que a medicina busca hoje? Tratar a doença, tratar tal doença que está em evidência, tal doença que está em evidência. A nutrição funcional, ela quer tratar o paciente como um todo. E a gente sabe que a doença, ela tem muita relação uma coisa com a outra. A obesidade é uma doença e ela tem relações com várias outras patologias. Torna-se mais importante saber que paciente tem a doença do que saber que a doença o paciente tem. O indivíduo é abordado como um todo, um conjunto de sistemas que se interrelacionam e que sofrem influências de fatores ambientais, emocionais, alimentares, história individual de patologia e uso de medicamentos, hábitos de vida e atividade física, por exemplo. Foi aquilo que a gente conversou um pouco, que eu falei um pouco sobre a nutrição pré-deglutição. Existem vários fatores emocionais, ambientais, individuais, patológicos que a gente precisa observar antes de ir direto ao ponto. Que quando eu falo direto ao ponto, é aquilo que o paciente realmente quer, né? Ele já entra com um desejo no consultório. Equilíbrio nutricional e biodisponibilidade de nutrientes. Se torna importante a oferta de nutrientes em quantidades adequadas e em equilíbrio com todos os outros para que haja otimização da sua absorção e aproveitamento pelas células. É preciso ter equilíbrio, né? Como a imagem aqui já diz. Eu não posso estar muito para um lado, alimentar nenhum para o outro lado. Eu não posso colocar um alimento apenas como salvador da pátria, né? Como um alimento mágico. Eu preciso observar a disponibilidade, a biodisponibilidade dos alimentos e de nutrientes como um todo. O que é que aqueles alimentos vão estar me ofertando de positivo? E o que é que eles vão estar me ofertando de negativo? Quais as escolhas que eu estou realizando, né? Que eu estou fazendo na minha vida? Interrelações em teia de fatores fisiológicos. Todas as funções do nosso corpo estão interligadas. Tudo tem interrelação. E a gente consegue observar que a teia da nutrição funcional considera essa interrelação mútua de todos os processos bioquímicos internos, de forma que um influencia no outro, gerando desordem que abrange diversos sistemas. Essa teia, ela conduz à organização do raciocínio, da busca da compreensão dos desequilíbrios que estão nas bases funcionais do desenvolvimento das condições clínicas, corrigindo a causa, ao invés apenas os sintomas genéricos. Então, quando a gente fala que o paciente está com uma diarreia, não é apenas uma diarreia que eu tenho que observar. Por que será que aquela diarreia ela apareceu? O que ocasionou essa diarreia? O que é que essa diarreia ela vai deixar de rastros, né, no paciente? Como vai ficar o intestino daquele paciente? De qual forma eu posso tratar o intestino dele? Se eu não tratar o intestino pós uma diarreia, pós uma desbiose intestinal, o que é que vai acontecer com o meu paciente? Então, é uma relação, inter-relação. Por isso que a gente utiliza essa teia na nutrição funcional. Uma coisa vai tendo a ver com a outra. Aqui a gente tem um modelo. Vocês vão ter acesso a essa teia de uma forma melhor, né? E aí vocês podem estar dando uma lida, observando o que é que tem relação com o que. Então a gente consegue observar que tudo tem relação com tudo. Desequilíbrios estruturais têm interrelação com o corpo e a mente. Disfunções neuroendócrinas têm relação com alterações gastrointestinais. Disfunção imunológica e inflamação têm relação com problemas de detoxificação. Tudo na nutrição funcional, na nutrição como um todo, tem relação, tem interrelação, que a gente chama de interrelações metabólicas. Aqui é a nova teia de interconexões metabólicas da nutrição funcional. Então, essa teia funcional, existem as lâminas, né, que a gente pode comprar, pode adquirir no site da VP, por exemplo, que eu falei para vocês. Essas lâminas, elas são adquiridas no site, elas são vendidas e a gente pode aplicar ao nosso paciente. Continuando, né, a saúde como vitalidade positiva. A saúde não é meramente a ausência de doença, e sim o resultado de diversas relações entre os sistemas orgânicos.
Por isso que é importante a gente analisar os sinais e sintomas físicos, mentais e emocionais que podem estar nas bases dos problemas apresentados daquele paciente. É preciso olhar o paciente como um todo, sempre como um todo. Aqui temos um ponto de vista funcional, que a gente chama de ATMS. A de antecedentes, que estão relacionados com a história de vida do paciente e com a história de vida da sua família. Fatores genéticos, hipersensibilidade de alimentos e hábitos alimentares. Olha algo importante. Eu preciso ter tempo para fazer uma anamnese boa no paciente, até para ter entendimento dos seus antecedentes. Os triggers, os gatilhos, são acionados pelo estresse, radiação, estresse oxidativos, traumas, vírus e parasitas. Uma vez acionados, eles desencadeiam consequências deletérias. Então, os gatilhos, ele tem muita relação com o comportamento alimentar do meu paciente. Às vezes, um gatilho de estresse, um gatilho de radiação, de estresse oxidativo, de algum trauma que o paciente viveu, ele pode ter relação com a compulsividade, com a ansiedade, por isso que tudo isso deve ser observado. M de mediadores, então todos os mediadores que a gente vê, né, principalmente na nossa formação como nutricionista, no nosso dia a dia, enquanto estudante de faculdade, bioquímicos, subatômicos, cognitivos, emocionais, sociais, culturais, todos esses mediadores eles devem ser observados. Sintomas, condições. Então, como o paciente se encontra, como é que ele está naquele momento, como é que está a vida, ele está satisfeito com o seu corpo, com sua alimentação. É preciso saber quais são os sintomas presentes, quais são os sinais que estão sendo colocados ali a ponto, né, na anamnese, para que a gente possa avaliar o paciente de uma forma geral. É preciso conhecer o meu paciente. Por isso que eu estou falando para vocês que a gente precisa ter essa anamnese cuidadosa. É preciso fazer os questionamentos, é preciso ter um tempo, principalmente na primeira consulta. Então, como mais eu posso? Avaliação nutricional funcional. Então, é preciso ter uma avaliação nutricional de bases funcionais. É preciso a gente ter o critério, fazer com cuidado, ter noção do que a gente está aplicando no paciente na avaliação nutricional.